Bem-vindos ao último episódio da série Conhecer. E aqui estou eu, mais uma vez, te pedindo para curtir, compartilhar, comentar esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas. Hoje é o último episódio dessa série e eu já quero te convidar para a próxima série que começa semana que vem, que é Deixando o Seu Passado no Passado. Na próxima série nós vamos falar das pessoas que têm dificuldade de vencer o seu passado e ainda deixam que o seu passado determine o seu presente e determine o seu futuro. E eu já estou aqui com uma blusa de frio, mesmo no calor do Tocantins, porque quem sabe Deus vai nos levar para um lugar frio em alguma dessas séries. Então, se você está aí, quer nos convidar para gravar essa série na sua casa, não importa se a sua casa é grande, pequena, o Senhor quer nos levar assim como a igreja de Atos. Então, se você sente isso no teu coração da gente gravar essa série na tua casa, não deixe de comentar, não deixe de mandar que nós estaremos colocando em oração. E se for da vontade de Deus, estaremos gravando aí para você e seus amigos, bem pequeno, bem fechado, porque a gente não pode aglomerar muitas pessoas. E esse é o projeto de Deus nesse ministério. Amém? Então, quero também aproveitar esse último episódio e agradecer aos meus pastores, Denison e Simone, que têm orado por esse projeto, a pastora Simone e o pastor Mário também, da Estância Paraíso, a pastora Marisa também, que é uma pastora, é um evangelista, ao amigo também o Alinor, que é um grande irmão que também tem nos abençoado, a minha família, minha esposa, meu filho e toda essa equipe que está aqui gravando. Vamos para a palavra, porque aqui é para o Senhor te abençoar. E esse é o nosso objetivo. Continuamos então finalizando o segundo livro de Reis, capítulo 13, versos 20 e 21. A morte de Eliseu. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas invadiam a terra no início do ano. Certa vez, algumas pessoas estavam sepultando um homem quando viram uma dessas tropas e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Amados, enquanto eu estava construindo essa série, o Senhor estava me entregando. Ele falava muito ao meu coração sobre esse texto, e aí quando chegou no parar jamais, eu falei, Deus, mas são 8, onde está faltando esse 8º? E ele me levou nesse texto ali, e falando sobre legado. Legado, que é o título dessa ministração, é uma palavra muito complexa, porque todo mundo tem falado, tenho que deixar o meu legado, assim como o propósito também é. Mas nesse texto nós aprendemos uma coisa. Eliseu foi um profeta que desde o início, quando você estuda a história de Eliseu, você vê que ele não parou até receber bênção dobrada, sobre a vida dele, no início do ministério de Eliseu. Você percebe que Eliseu passa a vida dele seguindo e cumprindo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Inclusive no final de sua vida, enquanto estava entregando para Jeoás, que era rei, ele repreende Jeoás, ou seja, ele cumpre o papel dele independente de quem ele está falando. Poxa, um rei! E ele fala, você errou, você tinha que ter atirado mais vezes, ou seja, porque o profeta, ele não tem compromisso com homens ou com alguém, ele tem compromisso com Deus. E mais do que isso, você também tem que ter um compromisso com Deus. Então Eliseu é um exemplo de pessoa, de personagem que viveu realmente tudo aquilo que Deus queria para a vida dele sem parar, sem vacilar. E quando você cumpre o propósito de Deus de forma integral, as suas ações permanecem ecoando, mesmo depois da sua morte. O que o texto nos diz é que o israelita foi jogado na cova de Eliseu. E quando teve acesso, tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Ele ressuscitou. O que eu aprendo com esse texto? Quando eu vivo os princípios e os propósitos de Deus sem parar, Ele permanece vivo através da minha obra. Você que está aí hoje, que talvez lá na primeira ministração aceitou Jesus, você faz parte do meu legado.
Eu faço parte do legado da pessoa que me levou para a igreja. Quando você cumpre o propósito de Deus, o teu legado permanece. E aí eu te pergunto, qual legado que você tem deixado nessa terra? Qual legado você quer deixar? Eu digo assim, como você quer ser conhecido? Ah, morreu fulano de tal. Esse foi homem de Deus. Foi um grande empresário. Honesto, inteligente, sábio. Qual o seu legado que vai permanecer vivo após a sua morte? O primeiro insight do vídeo de hoje é: quando seguimos os propósitos de Deus, nossas ações continuam ecoando, mesmo depois da nossa morte, continua gerando resultados. Você já viu quando às vezes você pega uma empresa de um pai milionário, quando o filho vem e destrói tudo aquilo que o pai fez? Você fala, não é possível? Uma empresa tão milionária, como que ele quebrou essa empresa? Porque o pai não deixou o seu legado. Deixou a empresa, mas não o ensinamento para o filho tocar aquela empresa. Qual legado você que está me assistindo quer deixar? Lembra um dia, minha vida toda funcionando muito bem, feliz da vida no sentido de financeiro, no sentido de prosperar, no sentido dos negócios, comprando bens, tendo um ótimo carro, dinheiro na conta. E eu fui na escola do Gabriel. O Gabriel tinha sido reprovado uma vez já. E a diretora me chamou. E eu cheguei lá. Advogado de formação, botei logo o terno e gravata, falando, vou intimidar. Porque a gente acha que a força é nossa, né? Não é isso? Cheguei lá, a diretora falou assim, sabe o que o Gabriel mais precisa? Do seu amor. O Gabriel disse que foi abandonado pelo pai, pela mãe. E aquele homem, de 130 quilos que era eu, de terno, começou a chorar. O legado que eu estava deixando para o meu filho era reprovação, era falta de amor. Eu estava sendo responsável pelo insucesso do meu filho. E aí minha vida começou a ficar muito ruim, porque eu já não tinha mais a presença de Deus. Eu já estava mal. Eu comecei a sentir depressão, porque nada daquilo que eu sonhava estava se realizando, no sentido de sonhar, porque eu sempre, desde adolescente, o meu maior sonho, eu falo, Deus, eu quero ter uma família. Se alguém me perguntar assim, qual que é o seu maior sonho, Alex? Uma família. E naquele dia, eu vi, estava tudo, eu tinha até um relacionamento, mas eu não tinha felicidade. E eu cheguei ao cúmulo de tentar o suicídio. O dinheiro não foi suficiente. As minhas empresas que estavam voando não foram suficientes. Porque eu estava vivendo o meu propósito, um propósito de Deus. E qual legado eu deixaria naquele momento? Se tem uma coisa que é verdade, todo mundo fala, é que o dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. No meu caso, me levou para sofrer em Nova York. Eu fui embora para Nova York. Lá fiquei um tempo da minha vida. E Deus me levou lá para mostrar que as luzes da Times Square não brilham mais que a luz do Espírito Santo de Deus. Eu precisei chegar no fundo do poço, não financeiro, mas de vida, a ponto de tirar o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha vida, de querer tirar o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha vida, para ver que eu estava no caminho errado. Já pensou qual legado eu estaria deixando para o Gabriel naquele momento que eu concretizasse
a ação de tirar minha própria vida? Qual legado você quer deixar? Quer deixar um bom legado? Tome a ação que o profeta mandou, mas da forma correta. Eu estava vivendo o meu propósito, não o propósito de Deus. Logo, o meu legado seria o meu legado, força minha, que não vai ecoar, porque o que deixa o legado é o Senhor, porque não é Eliseu que ressuscitou aquele israelita, mas é o Senhor que vive em Eliseu até depois que ele morre, porque ele vai para a vida eterna, Biel. Totoco. É Eliseu, é o Senhor que vive em Eliseu. Entende isso? É o Senhor que vive em você que permanecerá um legado. Pega esse insight. O legado é determinado por você seguir ou não o caminho que o Senhor traçou para a sua vida. Você pode até seguir um caminho honesto, correto, moral aos teus olhos, mas se não foi o do Senhor, ele não gera legado. E aí eu te pergunto, qual o legado? O que você quer que seus filhos vivam na terra? O que você quer que a tua família viva na terra posteriormente? O que você quer que esteja escrito na sua lápide? Lápide é aquela coisa que você morre ali, fica ali. Como você gostaria de ser conhecido naquela lápide? Eu quero ser conhecido como um homem, assim como Davi. Eis aqui Alex, homem que viveu segundo o coração de Deus. Não foi Eliseu quem ressuscitou o morto, mas foi o Senhor que ressuscitou, o Senhor que habita em Eliseu. Quando você assume a postura de ser meio para realizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele vive em você, Ele te concede a vida eterna, Ele permanece realizando milagres através dos seus frutos. Esteja disponível. Se conhecer, finalizando essa série, é saber o propósito de Deus. É agir conforme Deus mandou agir, sem parar, sem vacilar, da forma correta, com as habilidades que Ele está te dando, estando preparado, ousando quando Ele mandar ousar, sem parar em nenhum momento, seguindo o caminho que Ele mandou trilhar. Crendo que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele me mostrou que eu vou além, Ele vai cumprir. E, seguindo tudo isso, eu recebo um grande prêmio, que não é a prosperidade somente aqui. Porque se você quer somente o que tem aqui nessa terra, meu amado, é muito pouco. Ele te dá a vida eterna. Nessa terra, desde o dia que eu me realinhei ao Senhor, que eu voltei de Nova York, tomei as decisões que eu tinha que tomar, alinhei o meu propósito, falei, Senhor, quero entregar minha vida para o Senhor novamente, está aqui minha vida, ela é tua, faz o que o Senhor quiser, me trate. O Senhor foi revelando, eu fui tomando ações, cheguei até o dia de hoje, que é cumprir o meu chamado, demorei, isso faz quase 3 anos. Lembra qual era o meu maior sonho? Qual é, Totoco? Ter uma família. Hoje, eu tenho a família que eu sonhei. Não é a família de Doriana, perfeita, né? Porque a família de Doriana, ela sequer existe no comercial. Porque os atores brigam entre eles lá também. Nem ela existe lá no comercial. É uma família que discute, tem suas brigas também, tem seus momentos difíceis, mas que sabe que está aqui para cumprir o propósito de Deus, para que seja uma família onde minha esposa já teve um relacionamento anterior,
onde eu já tive relacionamento anterior, onde eu tenho um filho que veio de outro relacionamento, onde eu tenho a Totoca que nasceu desse relacionamento. Pessoas que tinham tudo para dar errado nessa vida, em termos de família. Quando você olhar para minha história, olhar para a da Mariana, do Gabriel, você vai falar, família é uma coisa que não pode dar certo nesses três. Eis que Deus fez nova todas as coisas. E a minha família, acredite, é exemplo para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque essa casa serve ao Senhor. Com toda a sua imperfeição, com todas as suas dificuldades, nós decidimos viver o propósito de Deus. Mas para isso, nós nos conhecemos. E nos conhecer é saber as suas limitações, é saber que precisa agir quando Deus manda você agir. Então, acabou isso? Termina aqui? Essa série é o início da tua jornada, ou talvez o realinhamento como eu tive da tua jornada com Deus. Você se conheceu nessa série, assim é o meu desejo pela tua vida. E nós vamos continuar aqui, seguindo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, seguindo o propósito de Deus para a nossa vida, e que esse ministério atinja as pessoas que Deus quer que atinja. Se Deus mandar ter 1 milhão, 2 milhões aqui, amém. Mas se Deus mandar 100, 200 pessoas, amém também. Porque nós não deixaremos de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É sobre isso. Como diz o Totoco, é sobre isso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até semana que vem, onde nós vamos aprender a deixar o nosso passado no lugar dele, lá no passado. Te espero semana que vem. Deus abençoe rica e abundantemente.